Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Andy e nesse quadro eu vou tentar trazer um pouco mais de dicas sobre turismo para vocês, para ajudar aí no planejamento da sua próxima viagem. Antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora lá! Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as companhias aéreas low cost e sua popularidade pela Europa. Antes de mais nada, o conceito low cost se traduz literalmente como baixo custo, e ele é designado para operações de negócios e serviço a baixo custo, literalmente. Esse fenômeno nasceu nos Estados Unidos há mais de 40 anos atrás, e se estendeu aí na área têxtil, de hotelaria, transporte, telefonia, e no turismo se destaca aí na hospedagem e no transporte. E é muito comum na Europa a presença de companhias aéreas low cost. Elas têm uma estratégia comercial de venda de passagem em grande volume e em baixo custos, e geralmente operando voos de um aeroporto secundário para outro. As companhias aéreas que seguem esse conceito, elas oferecem serviço cobrando como extra, que numa companhia aérea tradicional já são oferecidos como cortesia, mas na verdade já estão incluídos no preço final da passagem, tá? Então, o que possibilita a venda de passagens tão baratas são exatamente essa venda de serviços como extra separadamente. E é até surpreendente para nós brasileiros, o tanto que são acessíveis as passagens aéreas aqui, tá? Essas companhias oferecem aí, às vezes, 9 libras a passagem de um trecho. Então, por isso que é super possível realizar várias viagens durante um ano aqui no continente europeu. E as companhias aéreas EasyJet e Ryanair são aí as maiores aqui no continente europeu e também são concorrentes entre si aí devido ao número de pax, que são os passageiros, e pela malha aérea anual. A Ryanair conta aí com cerca de 200 destinos só na Europa, mais o Marrocos, Tunísia, Jordânia e Israel como destino, cobrando aí a partir de 9 libras do trecho, sem intermediários, tá? Que são os extras. E a única coisa é que só opera em aeroportos secundários, tá? Então, na maioria das vezes você vai ter que pegar, aqui em Londres, por exemplo, o voo a partir do aeroporto de Gatwick, de Luton ou de Stansted. Já a EasyJet, ela cobra um precinho a mais nas passagens, mas oferece aí um pouco mais de conforto na aeronave e também opera voos para aeroportos internacionais, por exemplo, Charles de Gaulle em Paris, o Schiphol em Amsterdã e também o Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. E eu lembro que eu paguei cerca de 50 libras na passagem ida e volta Londres-Amsterdã com bagagem. E assim, continua sendo um preço bem baixo em comparação com as companhias aéreas tradicionais. Temos também a presença da Norwegian, que é uma companhia aérea que opera principalmente trechos de voos aí entre a Escandinávia e o Reino Unido. Então tem aí voos para Suécia, para Finlândia, para Dinamarca e para a Islândia principalmente. E recentemente também começou a operar voos de Londres para o Rio de Janeiro. Lembrando que é low cost, então assim, você não pode levar muitas bagagens e os serviços são cobrados como extra na passagem. E aí, outro exemplo de companhias aéreas low cost que a gente tem aqui pela Europa é a Jet2, a Wizz e a Vueling, que é espanhola e oferece voos também para 6 países do continente africano. E essas companhias podem ser aí as maiores aliadas de quem busca comprar só um trecho. E a maior vantagem realmente é de ter preços tão acessíveis, tá? Além da praticidade de comprar no site, de fazer o check-in online e de embarcar sem muita burocracia. Mas, embora essas companhias sejam bem interessantes, elas também têm desvantagens, tá? Por exemplo, para oferecer custos tão baixos, elas dependem aí do upsell, que é vender serviços extras. Então, sempre fique atento na hora de comprar sua passagem. Alguns exemplos desses extras são, por exemplo, que já é embutido numa passagem aérea de uma companhia tradicional. Por exemplo, a escolha do assento, refeição durante o voo, poder despachar uma mala. Isso tudo é cobrado como extra, tá? Então, enquanto você está fazendo a sua reserva, eles vão oferecendo esses serviços extras. E essas aeronaves, elas limitam ainda mais o espaço individual. Você também não pode escolher onde sentar, a não ser que você pague extra. Então, se você estiver viajando com companhia, pode ser que vocês fiquem em lugares separados. E outra desvantagem também, como eu falei no início, é que operam muito em aeroportos secundários. Então, às vezes, você vai ter que pagar
às vezes mais caro do que a passagem aérea, pela passagem do transporte dentro da cidade, do aeroporto até sua hospedagem, tá? Porque esses aeroportos geralmente estão mais afastados dos centros urbanos. Geralmente, essas companhias também permitem que você embarque com uma bagagem de mão, de até 10 quilos e uma bolsa, por exemplo, aquelas bolsas de lado, sabe? Só que agora a EasyJet e a Ryanair estão cobrando extra até por essa bagagem de até 10 quilos. Geralmente aí custa 12 libras se você comprar pelo site, ida e volta, ou até 30 euros se você for comprar esse despacho de bagagem como extra de 10 quilos, tá? Então, é aconselhável comprar pelo site, se você for levar uma bagagem de 10 quilos, para pagar menos do que se você pagar no aeroporto. Os serviços de bordo não deixam de acontecer durante o voo, então tem serviço de bordo, mas se você quiser consumir uma água, um café ou um lanche, você vai ter que pagar diretamente para o comissário, porque não está incluído o lanche na passagem aérea, tá? Não tem entretenimento a bordo também, não tem aquelas telinhas no assento, então fica às vezes só instruções para casos de emergência, e nem é uma telinha, é literalmente uma foto. Portanto, para avaliar a conveniência de um voo low cost, é aconselhável que você verifique aí os preços entre os concorrentes, os aeroportos mais próximos que operam esse tipo de voo, quais são os extras que você vai ter que pagar, se você vai precisar pagar extras, se você sente a necessidade ou se vai comprar só o trecho, e também o preço do transporte até esse aeroporto secundário, ou se por acaso, vamos supor, se você vai viajar de EasyJet, o preço também do aeroporto internacional até a hospedagem, porque existem alternativas low cost para os voos, tá? Que são os ônibus low cost, por exemplo, Flixbus, National Express e o Megabus, que oferecem aí viagens nas cidades europeias com preço baixo também, só que geralmente comparadas nos centros urbanos mesmo, nos centros das cidades, tá? Então não é tão afastado. Às vezes sai até mais barato do que pegar um voo low cost. Resumindo e colocando aqui um checklist para te ajudar no planejamento de uma viagem low cost, é o seguinte: seja flexível tanto com tempo, localidade, conforto, porque geralmente não é a viagem mais confortável, mas é em pouco tempo e muito barato, tá? Então pode compensar muito. Fique atento às informações de cada companhia aérea e seus suplementos. Faça seu check-in online e imprima esse comprovante do check-in, tá? Geralmente eles pedem o boarding pass impresso e normalmente não aceitam print de tela no celular ou código QR. Então, tenha certeza que você imprima esse boarding pass, porque senão você vai ter que pagar como extra no aeroporto, tá? Pode chegar aí a 30 a 40 euros só por causa de um papel. Verifique o aeroporto que você vai embarcar. Geralmente não é o aeroporto internacional, tá? Então veja aí certinho qual que é o aeroporto que você precisa ir, chega com antecedência e geralmente eles pedem um tempo extra para fazer checagem de visto. Então é sempre bom chegar cedinho para não perder esse voo. Por mais que ele seja barato, pode sair caro. Verifique se sua bagagem está dentro das medidas e do peso permitido pela companhia aérea. Eles medem até a rodinha, então tem que estar tudo no peso. Leva só o essencial também, até porque é low cost, tá? Então pensa low cost até na bagagem. Se for além do peso ou além das medidas, você provavelmente vai ter que pagar extra, tá? No aeroporto. Calcule também os valores dos transfers, seja aí de ônibus, de trem, de táxi, entre o aeroporto e sua hospedagem. Veja se você vai ter um custo-benefício nisso. Se não, avalie aí opções de ônibus low cost também, que é super presente aqui no continente europeu. Portanto, antes de fechar aí a compra da sua passagem, avalie aí a conveniência, segue esse checklist aqui que pode te ajudar muito e aproveite essa experiência e viaje ainda mais, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos e vai fazer uma viagem low cost assim que for possível, que você vai economizar e pode conhecer mais países aqui na Europa. É isso, me segue lá no Instagram, lá eu também deixo algumas dicas de viagem. E muito obrigada, a gente se vê no próximo embarque. Tchau!